Eita, meu povo, pega uma cadeira, senta aqui comigo que o papo hoje é daqueles de arrepiar, de fazer a gente questionar um monte de coisa. Sabe aquelas histórias que a gente ouve e pensa: Nossa Senhora, será que é verdade? Pois é, prepare-se, porque o que eu vou te contar aconteceu de verdade, no nosso Brasil. E por muitos e muitos anos, foi um desses mistérios que tirava o sono de muita gente. Você acredita que tem gente que some do mapa, sem deixar rastro, e que a própria polícia, com todo o aparato, não consegue achar? Uma coisa de louco, né? Pois é, por 25 anos, esse foi o cruel destino de dois pais de família, dois homens da lei, que desapareceram como fumaça no vento. Mas e se eu te disser que, 25 anos depois, a verdade veio à tona de um jeito que ninguém esperava? Fica comigo que eu vou te mostrar como um desaparecimento misterioso de dois policiais rodoviários, um caso que virou lenda, finalmente encontrou uma luz, e como a tecnologia e a persistência de pessoas comuns podem desvendar os mais complexos casos não resolvidos. É uma história que prova que, por mais que o tempo passe, a esperança, a vontade de saber a verdade, nunca morre. Quantas vezes a gente não ouviu falar de pessoas desaparecidas? Aquela dor da incerteza, né? Essa história não é só sobre dois homens, é sobre a esperança que nunca se apaga, sobre a luta incansável de famílias que só queriam um ponto final, um lugar para chorar, um alívio para a alma. E essa é uma lição de vida que vale para tudo, viu? Então, vamos voltar no tempo, lá para novembro de 1998. Uma noite fria e escura na BR-354, ali pelas bandas de Patos de Minas, mais precisamente entre o trevo de Carmo do Paranaíba e o entroncamento com a BR-262, um trecho que já era conhecido por suas curvas sinuosas e pela pouca iluminação. Era uma daquelas noites que prometiam ser rotineiras para o sargento José Sabino e o cabo Adair Rodrigues, dois policiais rodoviários militares dedicados, que estavam em mais um turno de patrulhamento. Homens íntegros, pais de família, cumprindo o seu dever. Eles estavam em uma viatura novinha, um Fiat Palio Weekend da PMMG, com a missão de garantir a segurança nas estradas de Minas Gerais. Quem diria que aquela seria a última vez que seriam vistos, em serviço, naquele mundo que conheciam tão bem? Quem poderia imaginar que aquele sumiço, sem explicação, iniciaria uma saga de um quarto de século? É de arrepiar só de pensar. A rotina de um policial rodoviário, você sabe, não é fácil. É rodar quilômetros e quilômetros, de dia e de noite, enfrentando o perigo a cada curva, cada abordagem. Naquela noite específica, o sargento Sabino e o cabo Adair fizeram contato com a base por volta das 20h, comunicando que estavam na altura de Rio Paranaíba e que seguiam sentido Patos de Minas. Uma comunicação normal, uma informação de praxe. Mas depois disso, o silêncio. Um silêncio que se estenderia por anos, décadas. A viatura, número de identificação 13.064, simplesmente sumiu do mapa. Quando o próximo turno chegou e os dois policiais não apareceram para entregar o plantão, um alarme começou a soar. No começo, a gente pensa o quê? Deve ter acontecido alguma coisa, um pneu furado, uma pane na viatura, daqui a pouco eles aparecem. Mas o tempo foi passando, as horas viraram dia, o dia virou noite de novo, e nada. Cadê os meninos? A pergunta ecoava pelos corredores do batalhão, nas casas das famílias, com um desespero crescente. A incredulidade virava angústia. Era um desaparecimento misterioso que começou a tomar conta de tudo, uma coisa que não fazia sentido. Como uma viatura, um veículo grande, com dois homens fardados, pode simplesmente desaparecer numa estrada movimentada? A busca inicial foi intensa, óbvio. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, todo mundo mobilizado. Rodaram a BR-354 de ponta a ponta, vasculharam as matas ao redor, os rios, os córregos, procuraram em postos de gasolina, em cidades vizinhas, em qualquer lugar que pudesse dar uma pista. Mas era como se a terra tivesse engolido os dois. Nenhuma marca de frenagem na pista, nenhum sinal de colisão, nenhuma testemunha que tivesse visto algo estranho. Nada. Zero. O sumiço sem explicação era total, absoluto. As primeiras teorias começaram a pipocar, como sempre acontece nesses casos. Desertaram?
Impossível. Conheciam a índole dos dois. Foram sequestrados? Mas por quem? Para quê? Não havia pedido de resgate. Um acidente? Mas não encontraram absolutamente nada. A angústia era tanta que a cada dia que passava, a esperança diminuía, dando lugar a uma dor surda, uma ferida que não cicatrizava. Era um desses casos reais de desaparecimento que mexia com a cabeça da gente, que mostrava o quão vulneráveis somos diante do desconhecido. E o que parecia ser só mais um caso de desaparecimento misterioso, rapidamente se transformaria numa caçada implacável contra o tempo, e a falta de provas só fazia o mistério crescer, levando a uma pergunta: como algo tão grande, como uma viatura, pode simplesmente sumir no ar? Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. A dor das famílias de Sargento Sabino e Cabo Adair era um fardo pesado demais para carregar. A esposa do Sargento Sabino, Dona Maria, a do Cabo Adair, Dona Ana, e os filhos de ambos viveram num limbo de incerteza que poucas pessoas podem sequer imaginar. Era como se a vida tivesse parado naquele novembro de 1998. Como se segue em frente quando não se sabe se a pessoa amada está viva ou morta? A cada campainha, um sobressalto. A cada notícia no rádio, o coração apertava. Eles viviam com um ar fantasma que os acompanhava dia e noite. Não havia um corpo para velar, um túmulo para visitar. Só a ausência, a memória e a pergunta que nunca calava: onde estão eles? A investigação policial que começou com tanto ímpeto foi perdendo força. Dead ends, falsas pistas, charlatães que apareciam com revelações vazias, tudo isso só aumentava a frustração. O caso de desaparecimento foi virando um arquivo, um volume pesado na estante dos casos não resolvidos. A pressão pública, que é natural no começo, foi diminuindo. A vida segue, mas para aquelas famílias, a ferida continuava aberta, sangrando. As histórias de desaparecidos muitas vezes acabam assim, esquecidas no tempo, vítimas da falta de evidência, do mistério. Em Minas Gerais, casos assim não são incomuns, e o sumiço sem explicação de Sabino e Adair se tornou um capítulo triste na história da corporação. Rumores começaram a circular, é claro. Dizia-se que teriam sido alvo de bandidos, que teriam sido levados para longe, que o carro estaria em algum lugar remoto, mas eram apenas especulações, sem nada de concreto para sustentar. O tempo passava, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Os filhos cresceram sem os pais, as esposas envelheceram na espera, as fotografias amarelavam, mas a memória, essa sim, permanecia viva e dolorosa. A gente via o Sargento Sabino e o Cabo Adair nas conversas, nos encontros de família, como se ainda estivessem ali, pertinho. Era um desses casos não resolvidos que machucava, que deixava a gente pensando nas voltas que o mundo dá. Mas a esperança, por menor que fosse, nunca se apagava de vez, especialmente para aqueles que ainda sonhavam em desvendar esse sumiço sem explicação. E o que ninguém imaginava é que a chave para esse segredo estava, literalmente, debaixo do nosso nariz o tempo todo, guardada por um silêncio profundo e úmido. 25 anos. Pensa bem no que é isso. Um quarto de século. Uma vida inteira para muito. Em 2023, quando a maioria das pessoas já havia perdido as esperanças, quando o caso era considerado, para todos os efeitos, um dos mais insolúveis casos reais de desaparecimento de Minas, algo mudou. A chama da investigação desaparecimento, que andava meio moribunda, reacendeu. E sabe como? Por causa de uma nova geração de investigadores, de um olhar diferente e claro, da tecnologia que, eita, hoje em dia faz milagre, né? Naquela época, em 1998, as ferramentas eram outras. Não tinha a mesma capacidade de mapeamento, os sonares não eram tão avançados, e as equipes de mergulho tinham muito mais limitações. Mas o tempo trouxe inovação, e a persistência de algumas pessoas que não se conformavam com o sumiço, sem explicação dos dois policiais, fez a diferença. Foi um papo aqui, uma lembrança acolá, uma reanálise de mapas antigos, e a chama reacendeu. Alguém olhou para a história de novo e pensou: e se não foi bandido?
E se não foi nada disso que pensamos, a atenção se voltou para os reservatórios e rios próximos à BR-354, principalmente para a área onde o rio Quebra-Anzol se encontra com o rio Paranaíba, formando um grande espelho d'água represado pela usina hidrelétrica de Nova Ponte. Pensa num trecho danado de ruim, que de dia já dava um calafrio. Imagina à noite, em 1998, com pouca visibilidade e menos sinalização. A ideia de um acidente, embora tida como improvável por anos por falta de vestígios, começou a ganhar força novamente, com equipamentos de sonar de alta precisão, capazes de mapear o fundo de rios e represas com detalhes impressionantes, e equipes de mergulho especializadas. As buscas foram retomadas com um foco muito específico. Não era mais uma busca às cegas, mas uma varredura meticulosa de uma área que, ironicamente, ficava bem perto do local do último contato dos policiais. Era uma esperança fina, quase invisível, mas carregada de uma determinação que os anos não conseguiram apagar. A tecnologia estava ali para dar uma chance a esses casos não resolvidos, para dar um fim à agonia das famílias. E foi assim, com um olhar novo e umas ferramentas que na época deles nem sonhavam em existir, que o impossível começou a aparecer, de repente, bem mais real. O mistério do desaparecimento misterioso estava prestes a ser desvendado, mas o que eles encontrariam mudaria tudo o que se pensava sobre esses casos reais de desaparecimento e sobre o destino trágico do sargento Sabino e do cabo Adair. E então, o dia chegou. Em uma manhã de maio de 2023, 25 anos, 6 meses e 3 dias depois daquela noite fatídica, o sonar fez um contato. Um formato estranho no fundo do rio Quebra-Anzol, a cerca de 60 metros de profundidade, bem na altura da fazenda Quebra-Anzol, um lugar de difícil acesso, com águas turvas e fortes correntes. O coração de todos os envolvidos deve ter disparado Nossa Senhora. Era uma pontinha de esperança, mas também um medo gelado. Poderia ser? A equipe de mergulhadores, com equipamentos modernos e muita coragem, desceu nas profundezas. A visibilidade era quase zero, mas lentamente, o que parecia ser uma massa disforme foi ganhando contornos. Primeiro, um pedaço de lata. Depois, uma porta. E aí, a forma inconfundível. Era uma viatura. Um Fiat Palio Weekend. E não era qualquer um. Com muito cuidado, eles conseguiram identificar as placas, o modelo do carro, as características de uma viatura da PMMG. Era ela, a viatura 13.064, a mesma que o sargento Sabino e o cabo Adair pilotavam naquela noite de novembro de 1998. Era um momento surreal, de uma emoção indescritível, uma mistura de alívio por ter encontrado, mas uma dor dilacerante por saber o que aquilo significava. Por 25 anos, a pergunta onde está a viatura? Foi uma constante. Agora, a resposta estava ali, submersa. Um túmulo de metal nas águas escuras do rio. Para as famílias, foi uma pontada de dor, mas também um alívio de saber onde eles estavam, finalmente. Aquele limbo de incerteza, que os acompanhava por tanto tempo, começava a se dissipar, dando lugar a uma certeza, por mais cruel que fosse. A notícia se espalhou como fogo. O desaparecimento misterioso que virou lenda finalmente tinha um desfecho, ou pelo menos um começo de desfecho. A viatura estava lá. Mas e os dois homens? O que aquele carro submerso revelaria sobre o destino do sargento Sabino e do cabo Adair? A investigação desaparecimento, agora com uma peça-chave em mãos, estava prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse enigma de anos. E o que eles descobririam sobre os últimos momentos desses heróis chocaria a muitos e traria, finalmente, a tão esperada paz para os que ficaram. A recuperação da viatura foi uma operação complexa, que exigiu bastante planejamento e técnica. A profundidade, a correnteza e a fragilidade do veículo após tanto tempo debaixo d'água eram desafios enormes. Com guinchos e balões de flutuação, a viatura foi lentamente trazida à tona, revelando os sinais claros de um acidente terrível. A carroceria amassada, os vidros quebrados, o estado geral do veículo apontavam para uma saída de pista em alta velocidade e uma queda violenta no rio. Primeiro, da importância da perseverança. Pensa nas famílias que nunca desistiram, nos investigadores que, mesmo depois de décadas, mantiveram a chama acesa. Segundo,
o papel da tecnologia. Sem o sonar e os equipamentos modernos de mergulho, talvez o sargento Sabino e o cabo Adair ainda estivessem lá, no fundo do rio. Apenas mais 2 nomes na lista interminável de histórias de desaparecidos. A tecnologia, quando bem empregada, pode ser a chave para desvendar os maiores enigmas, para trazer respostas onde antes só havia silêncio. E terceiro, o papel das pessoas comuns, da comunidade que nunca esqueceu, que manteve a memória viva e, de certa forma, impulsionou a busca por um desfecho para esse desaparecimento misterioso. Essa trama toda, que parece filme, nos faz pensar: será que tem outros casos como esse, esperando por um olhar novo, uma tecnologia melhor? Quantas histórias de desaparecidos estão por aí, ainda sem um final, com famílias angustiadas em busca de uma resposta para um sumiço sem explicação? A gente se apega tanto a teorias mirabolantes, a tramas de crime, quando às vezes a realidade é muito mais cruel, mas também mais simples, uma fatalidade, um acidente que a natureza escondeu por muito tempo. Pensa bem, na sua vida, quantas vezes você não desistiu de algo porque parecia impossível, porque o problema era grande demais, porque as respostas não vinham? Essa história mostra que, às vezes, a solução está onde menos esperamos, e que a paciência é uma virtude danada, que a resiliência vale ouro. O caso desses 2 policiais é um exemplo claríssimo de que, mesmo depois de muito tempo, a verdade pode ser alcançada, e que a dor do "shall não saber" pode, finalmente, dar lugar ao luto e à paz. Mas essa história também nos lembra da importância de sempre estar atento, de nunca se arriscar em estradas perigosas, de sempre avisar onde você vai, especialmente se for para um lugar mais isolado. A segurança, o cuidado com a vida, nunca é demais. Cuidado com quem se aproxima, com as situações arriscadas, porque a vida é um fio e a gente precisa valorizar cada segundo. E se você tem alguma história parecida de pessoas desaparecidas, algum desses casos reais de desaparecimento que te marcou, que te deixou com a pulga atrás da orelha, conta aqui nos comentários. Me diz o que você achou desse sumiço sem explicação. Qual o caso de casos não resolvidos que mais te tocou? Eu quero saber a sua opinião. Sua participação é muito importante para mim e para que a gente continue trazendo histórias como essa. Agora que você aprendeu isso, que viu como a persistência e a tecnologia podem mudar o jogo em casos de desaparecimento, assista ao próximo vídeo onde eu explico os 5 maiores mistérios de desaparecimentos que a tecnologia ainda não desvendou e como a investigação desaparecimento moderna está mudando o jogo. Não vai perder, tá bom? Te espero lá para a gente continuar essa conversa.